Hoje, nós vamos aprender a função de copiar e colar, que facilita para uma tabela com várias funções iguais e também a formatação delas. Primeiramente, vamos começar com algo simples, como quanto eu recebo e gasto por mês, e faço uma tabela hipotética. Faremos aqui durante todo um ano. Não se esquecendo que quando você escreve janeiro, o próprio LibreOffice preenche para você os restos dos meses. E eu quero saber o quanto sobrou para mim no final do mês. Depois colocamos o saldo anterior, valor de entrada, saída e o saldo final do mês. Se eu quero saber o meu saldo final do primeiro mês, é só fazer a conta. Mas para eu não repetir a conta para os próximos meses, há duas formas de copiar uma informação. Primeiramente, se eu quero apenas copiar toda a informação da célula, eu copio e colo de modo normal, indo no editar, copiar e depois editar e colar. Ou Ctrl+C e Ctrl+V, e ainda tem o jeito de você arrastar a fórmula quando estiver com essa cruz preta. Agora, se eu quero copiar apenas parte da informação, como por exemplo, só a fórmula, que é o caso do saldo, podemos arrastar a fórmula quando estiver com a cruz preta, ou podemos copiar e colar especial. Só funciona arrastar nesse caso porque a fórmula vai sobrepor o resultado do anterior. Então assim vamos fazer para todos os meses. Agora, para formatá-las, vou ensinar primeiro sobre as colunas. Como vemos, alguns meses ficam sem aparecer o número por completo, porque a coluna está muito estreita. Então, eu vou até Formatar, Colunas, Largura. Então, ele me mostra em que largura está pré-definida. Então, você pode definir para que tamanho você quer. Como eu quero que todas essas colunas tenham o mesmo tamanho, então eu seleciono aqui. Mas se eu quisesse que cada coluna tenha um tamanho, o tamanho da maior palavra, então eu vou em Formatar, Colunas e Largura Ideal. Então ele já faz isso. Depois disso, temos que nossa tabela se consiste em valores de dados em reais. Se você quiser que o cifrão fique na frente de todos os valores, é só selecionar todos os valores da tabela e apertar o botão que tem em moedas. E ele já faz isso. Mas se, por exemplo, você quer apenas que aumente o número de casas decimais, que fica aparecendo como se fosse centavos, é só você colocar para aumentar o número de casas decimais. Há a opção também de você selecionar tudo isso dentro do Formatar. Então você vai em Formatar, Células, e você padroniza como você quer. No caso, eu vou colocar o cifrão em todas. Então vou selecionar tudo e vou clicar no botão de moedas. Além disso, nós podemos destacar com bordas os meses e as classificações. Então, temos a opção de clicar em bordas e selecionar o modo que queremos, ou novamente em Formatar, Células, só que agora em bordas. A diferença de clicar no ícone, de selecionar aqui dentro do menu Formatar, é que aqui você já tem mais opções, como a cor, o estilo, a largura dessas linhas que serão as bordas. Tudo isso que vocês hoje estão aprendendo para colunas tem opção também igual para linhas. É só que nesse orçamento mensal, vamos pôr assim, ela está no formato em que muda de mês por coluna, nada demais. Bom, agora você pode querer trocar a cor do que está escrito ou a cor de fundo da tabela. Como vocês viram, dá para fazer tudo isso dentro do menu de formatar. Mas dá para fazer isso também aqui na frente. Vou colocar cor de fundo dos meses. Então eu seleciono todos os meses em plano de fundo e escolho a cor. E eu também quero que todo saldo final de mês eu tenha uma cor diferente, como o vermelho. Então eu vou em cor da fonte e seleciono o vermelho. Aqui, troca a letra. E eu vou trocar a letra para Cambria. Digamos que eu também quero em negrito, então eu seleciono também. Vamos colocar o itálico também. Para retirar, como vocês viram, agora é só apertar o botão novamente ou ir em editar e desfazer. O desfazer é uma opção bem interessante, pois vale para qualquer coisa dentro do programa.
não só ações simples, como também funções. Ele vai lá e desfaz. Se você quer desfazer muitas tarefas, você também pode selecionar várias vezes este botão que ele vai desfazendo. E se você desfez algo que não queria desfazer, há a opção de refazer também. Se você quiser dar um título para essa tabela, podemos colocar dessa forma. Colocamos o nome na altura onde queremos. Vou colocar aqui orçamento mensal. E então selecionamos quais colunas serão apagadas. E vamos em formatar, mesclar células e centralizar. Então ele já padroniza.